Sabe, a história de um país pode ser contada de várias maneiras, mas olhar para suas constituições, isso revela muita coisa. E no caso do Brasil, essa história não é uma linha reta, não. É mais como um pêndulo, que vai e volta, sabe? Entre um governo mais autoritário e um mais livre. Entre uma regra imposta e uma regra que vem do povo. E é exatamente essa dança, essa oscilação que a gente vai entender melhor agora. Essa é a grande questão, não é mesmo? Pensa bem, como é que um país inteiro, com tanta gente diferente, chega a um acordo sobre como o poder deve funcionar, quais são os limites do governo e quais os direitos de cada pessoa? A resposta, ou pelo menos a tentativa de uma, está num documento que é a espinha dorsal da nação. É tipo assim, o manual de instruções do país. A Constituição é a lei máxima, sabe? O projeto que serve de base para todas as outras leis. Mas o mais interessante, e o que a gente vai ver aqui, é que a forma como esse manual é escrito, isso diz tudo sobre o momento político que o país está vivendo. E aqui a gente chega no ponto central da nossa história. As constituições do Brasil nasceram de dois jeitos completamente opostos. De um lado, as promulgadas, que são aquelas que nascem do debate, da conversa, feitas por representantes eleitos pelo povo. Do outro, as outorgadas, que são simplesmente impostas de cima para baixo. Essa briga entre ser promulgada ou outorgada é o que move o nosso pêndulo constitucional. Ok, nossa viagem começa lá no século XIX. É aqui que acontece o primeiro grande balanço do pêndulo, um movimento que já mostrava o conflito que ia marcar a política brasileira por muito tempo. Então, logo depois da independência, em 1824, o Brasil tem sua primeira Constituição. Só que ela não veio de um acordo. Dom Pedro I não gostou do que a Assembleia Constituinte estava escrevendo, dissolveu a Assembleia e impôs a própria versão dele. Foi a primeira vez que o poder se concentrou assim de forma autoritária. E como a gente sabe, não foi a última. E essa Constituição do Império trouxe uma coisa bem peculiar. Além dos três poderes que a gente já conhece, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, ela criou um quarto poder, um mecanismo que, não tinha em outro lugar. E esse era o famoso poder moderador. Era a chave do cofre do Império. Basicamente, ele colocava o imperador acima de tudo e de todos. Ele podia dissolver a Câmara dos Deputados, nomear senadores para o resto da vida, se meter em decisão de juiz. Era a centralização do poder numa pessoa só. Mas, como eu disse, o pêndulo sempre se move. Veio a Proclamação da República e, com ela, a Constituição de 1891. E foi uma virada de 180 graus. O poder moderador acabou. Foi estabelecer uma república com 3 poderes independentes inspirada no modelo dos Estados Unidos. E um passo super importante para a época. A igreja foi separada do Estado. A democracia estava começando a ganhar corpo. Agora a gente dá um salto no tempo e cai num dos períodos mais conturbados da nossa história. A Era Vargas foi um verdadeiro laboratório de constituições, com o pêndulo balançando muito rápido e com muita força entre os dois extremos. Pensa só, em pouco mais de 10 anos, o Brasil teve 3 constituições completamente diferentes. Uma bem democrática e com avanços sociais. Logo depois, uma ditatorial autoritária. E aí, com o fim da Segunda Guerra, uma volta à democracia. Isso mostra a instabilidade política gigantesca daquele período. A Constituição de 34, mesmo tendo durado pouco, foi um marco. Ela trouxe coisas novas e muito importantes, como o voto secreto e, finalmente, o voto feminino. E pela primeira vez, os direitos dos trabalhadores entraram de vez na lei, com a criação de órgãos específicos para cuidar disso. Foi um passo enorme para um Brasil mais social. E aí, o pêndulo vai com tudo para o outro lado. Em 37, Vargas dá um golpe, cria a ditadura do Estado Novo e impõe uma nova Constituição, com uma inspiração bem clara nos regimes fascistas da Europa. O Congresso foi fechado, a imprensa censurada, os partidos acabaram, todo aquele avanço democrático de 34 foi jogado fora. Depois que Vargas caiu e o Brasil viveu um tempo de democracia, o pêndulo balançou de novo para o lado do autoritarismo. E dessa vez foi por mais tempo e de um jeito mais duro, com o regime militar. Em 1967, os militares impuseram uma nova Constituição. Era para dar uma aparência de que tudo era legal, sabe? Mas na prática, quem mandava mesmo eram os atos institucionais, os famosos AIs. Eles valiam mais que a própria Constituição e davam aos militares poder para fazer praticamente qualquer coisa. E o pior de todos eles, o mais conhecido, foi o AI-5. Ele foi o auge do autoritarismo.
Com o AI-5, o governo podia prender opositores sem precisar de um motivo claro, fechar o Congresso quando quisesse e censurar tudo. Jornais, músicas, peças de teatro, a repressão virou a regra do jogo. Bom, depois de 21 anos de ditadura, a sociedade não aguentava mais. A pressão popular pela volta da democracia ficou enorme. E a resposta a esses anos de chumbo foi a criação da Constituição mais democrática da nossa história. Um documento que representa o balanço mais forte do nosso pêndulo na direção da liberdade. E a diferença no jeito de fazer foi total. Nada de imposição. Foram 558 representantes eleitos pelo povo que passaram quase 2 anos debatendo, discutindo cada vírgula da nova lei. Imagina o tamanho do esforço coletivo. Foi uma coisa monumental. O resultado foi uma explosão de direitos e garantias nunca antes vista. É por isso que ela ganhou o apelido de Constituição Cidadã. Ela não só devolveu as liberdades que tinham sido tiradas, mas avançou muito em questões sociais, trabalhistas e de direitos humanos, tentando pagar dívidas históricas do Brasil. Mas claro, nem tudo são flores. A Constituição de 88 também recebe críticas. A maior força dela, ser super detalhista para garantir que nenhum direito ficasse de fora, acabou virando uma fraqueza. Muitos dizem que tanto detalhe a deixou muito rígida, precisando de um monte de emendas o tempo todo e que isso às vezes atrapalha o governo e dá poder demais para o judiciário. E essa citação aqui, nossa, ela resume tudo. Enquanto alguns países têm uma base constitucional super estável, o Brasil viveu uma busca sem fim por um modelo ideal. 7 constituições em menos de 200 anos. É uma jornada que reflete as idas e vindas e as divisões da nossa sociedade. No fim das contas, essa análise mostra que cada Constituição foi um retrato da sua época e quase sempre uma resposta ao que veio antes. A história do Brasil é essa oscilação. E a pergunta que não quer calar é, depois de o pêndulo ter chegado no seu ponto mais democrático em 88, para qual direção ele aponta agora? Para onde ele vai balançar no futuro?